O suor escorria pelo rosto de Isabela, enquanto ela carregava mais uma bandeja com copos de água gelada entre a multidão que se espremia nas ruas do centro do Rio. O som dos tambores ecoava por todos os lados, misturado aos gritos de alegria dos foliões que dançavam sem parar sob o sol intenso. Suas mãos tremiam ligeiramente, não pelo peso da bandeja, mas pela ansiedade que a consumia há semanas. R$ 20 por hora. Era isso que ela ganhava servindo água no bloco de carnaval. E cada centavo era precioso. Gabriel estava em casa com a vizinha, e ela rezava para que ele não tivesse outra crise enquanto ela trabalhava. As convulsões estavam ficando mais frequentes, e o médico do posto de saúde havia sido claro. O menino precisava de exames que o sistema público não oferecia. A fantasia que ela havia costurado durante as madrugadas da semana anterior era simples, mas caprichosa. Um vestido dourado feito com tecido barato, enfeitado com lantejoulas que ela havia colado uma por uma enquanto Gabriel dormia. Não era como as fantasias elaboradas que via nas mulheres dos camarotes, mas tinha sido feito com amor e dedicação. Felipe observava a movimentação lá embaixo de seu camarote VIP, localizado estrategicamente no segundo andar de um prédio histórico que oferecia vista privilegiada para toda a festa. Aos 33 anos, ele estava acostumado a ter o melhor de tudo, e aquele carnaval não era exceção. Havia pagado uma fortuna pelo espaço, que incluía bar premium, ar-condicionado e segurança particular. Seus olhos percorriam a multidão com o mesmo interesse que dedicava aos relatórios financeiros de seus hotéis. Tudo ali embaixo era caótico, sujo e barulhento. Nada que o atraísse particularmente, mas estava ali a pedido de investidores estrangeiros que queriam experimentar a cultura brasileira autêntica. Ele sorriu ironicamente. Não havia nada de autêntico em observar a pobreza de uma sacada com ar-condicionado. Foi quando a viu. Isabela se movia entre as pessoas com uma graça natural que contrastava com o ambiente caótico ao seu redor. Não era apenas sua beleza que chamava a atenção, mas a forma como ela tratava cada pessoa que comprava a água dela. Um sorriso genuíno, algumas palavras gentis e seguia em frente. Não havia fingimento ali, apenas uma doçura que parecia impossível em meio a tanto tumulto. Helena, sua mãe, estava ao lado dele no camarote, vestindo um conjunto de linho branco que custava mais do que Isabela ganharia em 6 meses. Ela seguiu o olhar do filho e franzir o senho com desaprovação. Felipe, pelo amor de Deus, tire essa expressão ridícula do rosto. Você está babando por uma qualquer que vende água na rua. Não é qualquer uma, ele respondeu sem tirar os olhos de Isabela. Ela é diferente. Diferente? Helena riu com desdém. Querido, todas essas meninas pobres são iguais. Bonitas por fora, interesseiras por dentro. Você deveria saber disso a essa altura. Felipe ignorou o comentário da mãe. Havia algo em Isabela que despertava uma curiosidade que ele não sentia há anos. Talvez fosse a forma como ela se portava, com uma dignidade que o dinheiro não conseguia comprar. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que ela parecia alheia à sua existência, coisa que raramente acontecia com mulheres. Marcos, venha cá. Felipe chamou um de seus sócios que estava próximo. Vê aquela moça ali embaixo, a de dourado servindo água? A pretinha bonita? Vi sim. Por que a pergunta? Mande alguém chamá-la aqui, quero conhecê-la. Marcos olhou para Felipe com surpresa. Cara, você tem certeza? Esse tipo de ambiente não é bem o seu estilo, e nem o dela, aparentemente. Justamente por isso. Isabela estava contando os trocados que havia recebido quando um homem de terno se aproximou. Ele destoava completamente do ambiente, e ela imediatamente ficou em alerta. Com licença, senhorita. O senhor Felipe gostaria de falar com você. Ele está no camarote ali em cima. Ela olhou na direção indicada e viu um homem alto e bem vestido acenando para ela. Mesmo à distância, podia sentir a arrogância que emanava dele. Conhecia muito bem aquele tipo. Havia crescido vendo homens assim passarem de carro pela sua comunidade, olhando para as meninas como se fossem objetos em uma vitrine. Pode falar para ele que estou trabalhando. Não tenho tempo para conversar. O homem insistiu. Ele garantiu que seria rápido e está disposto a compensá-la pelo tempo perdido. Compensar?
Isabela sentiu a raiva subir para a garganta. Diga para o seu patrão que eu não preciso da caridade dele. Ela deu as costas e seguiu vendendo água, mas podia sentir os olhos de Felipe sobre ela. A cada movimento que fazia, tinha a sensação incômoda de estar sendo observada como um animal em um zoológico. Felipe ficou perplexo com a recusa. Estava acostumado a ter seus desejos atendidos imediatamente, especialmente por mulheres. A rejeição de Isabela, longe de desencorajá-lo, apenas intensificou seu interesse. Ela disse não? Ele perguntou ao assessor que havia retornado. Disse que está trabalhando e não precisa da sua caridade. Helena riu alto. Que audácia! Essa aí está se fazendo de difícil para aumentar o preço. Mãe, nem todo mundo vê o mundo da forma sórdida como você. Ingênuo, ela murmurou, virando-se para conversar com outras socialites presentes. Felipe observou Isabela por mais 1 hora. Viu como ela dividia sua água com uma senhora idosa que estava passando mal, como ajudou uma criança perdida a encontrar os pais, como deu troco errado a favor de um cliente que claramente estava bêbado demais para notar. Cada gesto apenas confirmava sua impressão inicial. Ela era mesmo diferente. Quando o bloco estava chegando ao fim e a multidão começava a se dispersar, Felipe tomou uma decisão impulsiva. Desceu do camarote e foi até a rua procurar por Isabela. A encontrou guardando a bandeja vazia em uma Kombi velha que servia como base para os vendedores ambulantes. Ela estava contando cuidadosamente as notas amassadas que havia ganhado, e Felipe pôde ver a expressão de preocupação em seu rosto. Claramente o dinheiro não era suficiente para algo importante. Com licença, ele disse aproximando-se. Isabela olhou para cima, assustada. De perto, Felipe era ainda mais imponente do que parecia à distância. Alto, bonito, com aquela arrogância típica dos homens acostumados a conseguir tudo o que queriam. Ela se endireitou, preparando-se para o que viesse. O senhor se perdeu? A Zona Sul fica para o outro lado, ela disse com ironia. Felipe sorriu. Na verdade, eu vim falar com você. Meu nome é Felipe Moreira. Sou dono da rede de hotéis Estrela do Mar. E eu deveria ficar impressionada? Isabela cruzou os braços. Olha, não sei o que o senhor quer, mas eu já disse que não tenho interesse em conversar. Pelo menos me dê a chance de me explicar. Posso pagar pelo seu tempo. Não estou à venda. Todo mundo está à venda. É só uma questão de preço. As palavras saíram da boca de Felipe antes que ele pudesse pensar melhor. Era assim que ele encarava o mundo, mas percebeu imediatamente que havia sido um erro dizer isso para Isabela. O rosto dela se fechou em uma expressão de pura raiva. O senhor é nojento. Pensa que porque tem dinheiro pode comprar qualquer pessoa? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso. Isabela se aproximou dele, os olhos faiscando. Deixe-me explicar uma coisa para o senhor, Felipe Moreira, dono da rede de hotéis Estrela do Mar. Eu posso ser pobre, posso estar aqui vendendo água para sobreviver, mas tenho uma coisa que o seu dinheiro não consegue comprar: dignidade. A multidão ao redor começou a prestar atenção na discussão. Felipe sentiu o desconforto de ser o centro das atenções de uma forma negativa, algo que raramente acontecia em sua vida controlada. Você não me conhece para falar assim, ele respondeu, tentando manter a compostura. Eu conheço muito bem homens como você. Acham que o mundo existe para satisfazer os seus caprichos? Bem, eu não sou uma das suas funcionárias ou uma dessas patricinhas que devem se rastejar aos seus pés. Felipe sentiu a raiva crescer. Não estava acostumado a ser confrontado, especialmente por alguém de uma classe social que ele considerava inferior. Sua arrogância tomou conta. Escute aqui, mocinha. Você não sabe com quem está falando. Eu posso comprar e vender toda essa sua comunidade miserável 10 vezes se eu quiser. Foi o estopim. Isabela não pensou 2 vezes antes de dar um tapa no rosto de Felipe que ecoou por toda a rua. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até os músicos pararam de tocar. Agora o senhor sabe exatamente com quem estava falando, ela disse, pegando sua bolsa velha. Com alguém que não se vende. Felipe ficou parado, a mão no rosto, sentindo o ardor do tapa e algo muito pior, a humilhação pública. Dezenas de pessoas estavam olhando, algumas já começando a filmar com os celulares.
Podia imaginar as manchetes. Empresário bilionário leva tapa de vendedora de água em pleno carnaval. Isabela se afastou sem olhar para trás, mas suas mãos tremiam. Não pelo que tinha feito, pois não se arrependia, mas porque conhecia homens como Felipe. Eles não esqueciam facilmente quando alguém os desafiava, e ela tinha muito a perder. Quando chegou em casa, encontrou Gabriel dormindo no sofá da sala, a respiração irregular que sempre a preocupava. A vizinha, Dona Aparecida, estava sentada ao lado dele, tricotando. Como ele passou o dia? Isabela perguntou baixinho. Teve uma crise pequena depois do almoço, mas passou rápido. Não se preocupe, minha filha. Ele é forte. Isabela agradeceu à vizinha e se sentou ao lado do irmão. Gabriel tinha apenas 5 anos, mas já havia enfrentado mais dificuldades do que muitas pessoas enfrentavam em uma vida inteira. Nascera com uma síndrome rara que afetava seu sistema nervoso, e os médicos eram claros. Sem tratamento adequado, as crises só iriam piorar. Ela contou o dinheiro que havia ganhado. R$ 80. Não era nem perto do suficiente para pagar os remédios do mês, quanto mais para custear os exames que ele precisava. O desespero que ela tentava esconder durante o dia sempre voltava à noite, quando estava sozinha com seus pensamentos. Enquanto isso, Felipe dirigia de volta para sua cobertura em Ipanema, ainda sentindo o ardor do tapa e algo muito pior, uma humilhação que nunca havia experimentado. Ele, que sempre tivera controle sobre tudo em sua vida, que comprava pessoas e situações como outros compravam roupas, havia sido publicamente rejeitado por uma vendedora de água. O curioso era que, ao invés de raiva, sentia uma atração ainda maior por Isabela. Havia algo naquela mulher que despertava nele sentimentos que há muito tempo estavam adormecidos. Talvez fosse justamente o fato de ela ser a primeira pessoa em anos a tratá-lo como um ser humano comum, sem reverências ou interesse em seu dinheiro. Chegando em casa, Felipe se serviu de um uísque caro e ficou olhando para a praia de Ipanema através da janela de sua cobertura. A festa lá embaixo continuava, mas sua mente estava completamente focada na moça de vestido dourado que havia virado seu mundo de cabeça para baixo em questão de minutos. Pela primeira vez em muitos anos, Felipe Moreira havia encontrado algo que seu dinheiro não conseguia comprar, e isso o assombrava e o fascinava em igual medida. Na comunidade da Zona Norte, Isabela adormeceu ao lado do irmão, sem imaginar que aquele encontro fortuito no carnaval mudaria completamente o rumo de suas vidas. Às vezes, o destino se manifesta nos momentos mais inesperados, disfarçado de casualidade, mas carregando consequências que nenhum dos envolvidos poderia prever. O carnaval havia terminado, mas a verdadeira festa da vida estava apenas começando. 6 semanas haviam se passado desde o carnaval, mas Felipe não conseguia tirar Isabela de seus pensamentos. Havia contratado um investigador particular, coisa que jamais imaginara fazer por uma mulher, e agora tinha em suas mãos um dossiê completo sobre a vida dela. Isabela Santos Silva, 20 anos, moradora da favela do Jacarezinho, órfã de pai e mãe, responsável pelo irmão Gabriel, de 5 anos, que sofria de uma síndrome neurológica rara. Quanto mais lia sobre a vida dela, mais admiração sentia. Isabela trabalhava durante o dia em 3 empregos diferentes: vendedora em uma loja de departamentos pela manhã, ajudante em uma padaria à tarde e, nos fins de semana, vendia produtos caseiros na praia. Tudo para sustentar o irmão e pagar os poucos medicamentos que conseguia comprar. Felipe estava em seu escritório na cobertura de um arranha-céu em Copacabana quando seu celular tocou. Era seu assessor pessoal. Senhor Felipe, aquela moça sobre quem o senhor pediu informações, ela está aqui embaixo na recepção. Diz que precisa falar com o senhor urgentemente. O coração de Felipe acelerou. Isabela havia procurado por ele. Depois de semanas imaginando como seria o reencontro, ela havia aparecido espontaneamente. Mande-a subir imediatamente. Mas, senhor, ela não tem agendamento. Eu disse para mandá-la subir. Agora. Isabela estava na recepção do prédio comercial mais luxuoso que já havia pisado na vida. O mármore brilhante do chão refletia as luzes do lustre de cristal, e ela se sentia completamente fora de lugar em seu uniforme simples da loja onde trabalhava.
Havia corrido para ali diretamente do hospital, ainda com o cheiro de desinfetante impregnado em suas roupas. Gabriel havia desmaiado durante a aula na escola municipal. A professora ligou desesperada, dizendo que o menino havia tido convulsões fortes e que a ambulância estava a caminho. Quando Isabela chegou ao hospital público, o médico foi direto ao ponto. Gabriel precisava de exames urgentes e de um tratamento que o sistema público não oferecia. O estado dele está se deteriorando rapidamente. Dr. Eduardo havia explicado, com a gentileza que tentava suavizar a gravidade da situação. Existem tratamentos experimentais nos Estados Unidos que poderiam ajudar, mas o custo é alto, muito alto. R$300 mil para o tratamento experimental, mais 50 mil mensais para os medicamentos importados. Uma quantia impossível para quem ganhava menos de R$2 mil por mês. Isabela havia saído do hospital em desespero total. Não tinha parentes que pudessem ajudar, não tinha bens para vender, não tinha a quem recorrer. Foi quando se lembrou das palavras de Felipe. Todo mundo está à venda, é só uma questão de preço. Na época, aquelas palavras a haviam ofendido profundamente. Agora, com Gabriel internado e precisando de cuidados que ela não podia pagar, essas mesmas palavras ecoavam em sua mente como uma possibilidade desesperada. O elevador que a levou até o 30º andar era mais luxuoso que qualquer lugar onde já havia estado. Quando as portas se abriram, Felipe estava esperando pessoalmente. Ele estava ainda mais bonito do que ela se lembrava, vestindo um terno impecável e com aquele ar de superioridade que tanto a irritava. Mas havia algo diferente em seus olhos. Uma intensidade que ela não havia notado antes. Isabela, ele disse, e a forma como pronunciou seu nome fez algo estranho acontecer em seu estômago. Não esperava vê-la. Nem eu esperava estar aqui, ela respondeu, mantendo a postura ereta, apesar de se sentir vulnerável. Posso falar com o senhor em particular? Felipe a conduziu até sua sala particular, um ambiente decorado com gosto e ostentação. Através das janelas enormes, toda a cidade se estendia abaixo deles. Isabela nunca havia visto o Rio de Janeiro daquela perspectiva. Pode se sentar, Felipe ofereceu indicando uma poltrona de couro. Prefiro ficar em pé. Isabela respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Lembra da proposta que o senhor me fez no carnaval? Felipe ergueu uma sobrancelha. Que proposta? Eu só tentei conversar com você. O senhor disse que todo mundo tem um preço. As palavras saíram da boca dela como se queimassem. Eu vim saber qual é o meu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Felipe estudou o rosto de Isabela, vendo o desespero que ela tentava esconder sob uma máscara de determinação. O que aconteceu? Ele perguntou gentilmente. Isso não importa. Só me diga quanto o senhor pagaria para ter a minha companhia. Felipe se aproximou dela lentamente. Isabela, me conte o que está acontecendo. Talvez eu possa ajudar de outra forma. Não quero caridade, ela respondeu automaticamente as mesmas palavras que havia dito no carnaval. E eu não estou oferecendo caridade, estou oferecendo ajuda. Isabela sentiu as lágrimas que vinha segurando há horas finalmente escaparem. Meu irmão está no hospital. Ele precisa de um tratamento que custa R$300 mil, mais 50 mil por mês em medicamentos. Se eu não conseguir esse dinheiro... Sua voz falhou. Felipe sentiu algo apertar em seu peito. Havia lido sobre Gabriel no relatório do investigador, mas ver o desespero de Isabela por ele era completamente diferente. Quanto tempo você tem? O médico disse que quanto antes começarmos o tratamento, maiores as chances. Mas eu sei que é impossível conseguir esse dinheiro. É por isso que estou aqui. Felipe foi até sua mesa e escreveu algo em um cheque. Depois voltou até Isabela e estendeu o papel para ela. Aqui estão os 300 mil. Isabela olhou para o cheque com incredulidade. Eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque eu não tenho como pagar de volta. Quem disse que você precisa pagar de volta? Isabela ergueu o queixo, recuperando parte de sua dignidade. Eu disse, não aceito caridade. Felipe suspirou. A mulher era impossível. Orgulhosa demais para aceitar ajuda, mas desesperada demais para recusar. Então vamos fazer um acordo, ele disse finalmente. Um contrato. Que tipo de contrato?
Felipe voltou à sua mesa e pegou uma caneta. Começou a escrever enquanto falava. Você fica comigo por 1 mês. Mora na minha casa, me acompanha em eventos sociais, se comporta como minha namorada em público. Em troca, eu custeio todo o tratamento do seu irmão e pago 50 mil reais adicionais pelos seus serviços. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. Era exatamente o que havia vindo buscar, mas ouvir os termos explícitos fazia tudo parecer ainda mais sórdido. E o que exatamente o senhor espera de uma namorada? Ela perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Felipe parou de escrever e a encarou. Companhia, conversas, que você me acompanhe a jantares e eventos. Nada mais além disso a menos que você queira. E se eu não quiser? Então não acontecerá. O acordo é sobre companhia, Isabela, não sobre sexo. Ela estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira. Mas Felipe parecia sincero. Por que o senhor faria isso? Porque posso. E porque quero sua companhia. Há centenas de mulheres que pagariam para estar com o senhor. Por que eu? Felipe sorriu pela primeira vez desde que ela havia chegado. Porque você é a única que não quer estar comigo. Isabela olhou novamente para o cheque em suas mãos. Gabriel estava internado, precisando de cuidados que ela não podia pagar. Sua dignidade valia mais que a vida do irmão? Se eu aceitar, quero algumas condições. Fale. Primeiro, eu quero visitar meu irmão todos os dias. Segundo, ninguém pode saber que isso é um acordo. Terceiro, depois de 1 mês, acabou. Não importa o que aconteça. Aceito suas condições. Mais alguma coisa? Isabela respirou fundo. Eu quero tudo por escrito. Cada detalhe do que o senhor espera de mim. Felipe terminou de escrever o contrato e entregou para ela ler. Quando Isabela terminou de ler, suas mãos tremiam. Tem certeza de que é isso que quer? Ela perguntou. Tenho. E você? Isabela pensou em Gabriel, sozinho no hospital, dependendo dela para sobreviver. Pensou em todos os sacrifícios que já havia feito por ele. Este seria apenas mais um. Onde eu assino? Felipe indicou o local, mas antes que ela pudesse pegar a caneta, segurou sua mão. Isabela, se em algum momento você se sentir desconfortável ou quiser sair, só me fale. O dinheiro para o tratamento do Gabriel já está garantido, independente de você cumprir o contrato. Ela o encarou surpresa. Por que me diz isso? Porque quero que você fique comigo porque escolheu ficar, não porque se sente obrigada. Isabela assinou o contrato com a mão trêmula. Quando terminou, Felipe pegou o papel e guardou em um cofre. Pode ir ao hospital hoje cuidar do seu irmão. Amanhã mando meu motorista te buscar. Onde eu vou morar? Comigo, na minha cobertura em Ipanema. Isabela assentiu e se dirigiu para a porta, mas antes de sair se virou. Senhor Felipe, pode me chamar só de Felipe. Felipe, ela corrigiu. Obrigada. Não me agradeça ainda. Você pode se arrepender. Quando Isabela saiu, Felipe ficou parado em frente à janela por muito tempo. Havia conseguido o que queria, mas de uma forma que nunca imaginara. Não havia vitória em ver o desespero nos olhos dela, apenas uma sensação estranha de que talvez ele fosse o único saindo perdendo naquele acordo. No hospital, Isabela encontrou Gabriel acordado e mais animado. O Dr. Eduardo estava ao lado da cama dele, verificando os aparelhos. Como ele está? Ela perguntou. Estável por enquanto, mas sobre o tratamento que conversamos, já está resolvido. Pode começar os procedimentos amanhã mesmo. O médico a olhou surpreso. Conseguiu o dinheiro? Consegui. Ela respondeu simplesmente. Gabriel sorriu para ela, e naquele momento Isabela soube que havia feito a escolha certa. Não importava o preço que teria que pagar. Seu irmão era tudo o que tinha no mundo, e ela faria qualquer coisa por ele. Mas enquanto observava Gabriel adormecer, uma parte dela se perguntava em que tipo de mundo havia acabado de entrar, e se conseguiria sair dele com sua alma intacta. Na cobertura em Ipanema, Felipe preparava o quarto de hóspedes para Isabela, mas sabia que não conseguiria dormir naquela noite. Em poucas horas, a mulher que o havia rejeitado publicamente estaria morando sob o mesmo teto que ele. Pela primeira vez em muitos anos, Felipe Moreira não tinha certeza se havia feito um bom negócio.
A cobertura de Felipe era maior que toda a comunidade onde Isabela havia crescido. Ela carregava uma sacola plástica com seus poucos pertences, enquanto o observava mostrar os cômodos com a naturalidade de quem sempre vivera cercado de luxo. 3 quartos, sendo uma suíte master com banheira de hidromassagem, sala de estar com vista panorâmica para o mar, cozinha gourmet que parecia saída de uma revista de decoração. Seu quarto é este aqui. Felipe abriu a porta do quarto de hóspedes, que era maior que a casa toda onde ela morava com Gabriel. Tem banheiro privativo e closet. Se precisar de alguma coisa, é só falar. Isabela colocou sua sacola sobre a cama king size e olhou ao redor. Tudo era impecável, clean, frio. Muito diferente do ambiente aconchegante e cheio de memórias da sua casa simples. À noite temos um jantar de negócios. Felipe continuou consultando seu celular. Preciso que você me acompanhe. É um dos termos do nosso acordo. Que tipo de roupa eu devo usar? Felipe olhou para a sacola plástica que ela havia trazido e compreendeu a situação. Vou mandar minha personal stylist aqui. Ela vai cuidar do seu guarda-roupa. Isso não estava no contrato. Isabela, você vai precisar se vestir de acordo com os ambientes que vamos frequentar. Considere parte dos benefícios do acordo. 2 horas depois, uma mulher elegante chamada Carla chegou com várias araras de roupas caríssimas. Isabela se sentiu como uma boneca sendo vestida, experimentando vestidos que custavam mais do que ela ganhava em um ano. Perfeito, Carla disse quando Isabela provou um vestido azul marinho. Simples, elegante, mas não chamativo demais. É importante que você não roube a cena do Felipe. As palavras de Carla ecoaram na mente de Isabela enquanto se olhava no espelho. Era isso que ela era agora? Um acessório que deveria complementar Felipe sem ofuscar sua importância? O jantar aconteceu em um restaurante exclusivo em Ipanema, onde uma única refeição custava mais do que sua família gastava em comida durante um mês inteiro. Isabela se sentia deslocada entre empresários e suas esposas que falavam sobre viagens para a Europa como se fossem idas ao supermercado. E você, querida, em que área trabalha? Perguntou a esposa de um dos sócios de Felipe. Isabela hesitou. Não sabia como responder. Vendia água no carnaval? Trabalhava em 3 empregos para sobreviver? Isabela está entre projetos no momento. Felipe respondeu por ela, colocando a mão sobre a sua com naturalidade. Ela estava me ajudando com algumas questões sociais da empresa. A mulher assentiu com um sorriso falso e mudou de assunto. Isabela sentiu uma mistura de gratidão e humilhação por Felipe ter mentido por ela. No caminho de volta para casa, eles ficaram em silêncio no banco de trás do carro com o motorista. Isabela olhava pela janela, vendo a cidade iluminada passar, enquanto Felipe a observava discretamente. Você se saiu bem hoje, ele disse finalmente. Mentindo sobre quem eu realmente sou, adaptando-se à situação. É isso que as pessoas do seu mundo fazem? Fingem o tempo todo? Felipe considerou a pergunta. A maior parte do tempo, sim. E não se cansam disso? Você se acostuma. Isabela o encarou. Eu não quero me acostumar. Quando chegaram à cobertura, Felipe foi para seu escritório trabalhar e Isabela ligou para o hospital para saber notícias de Gabriel. O menino havia passado bem o dia e começaria o novo tratamento na manhã seguinte. Ela estava na cozinha fazendo um chá quando Felipe apareceu, já vestindo roupas mais casuais. Era a primeira vez que ela o via sem terno e teve que admitir que ele ficava ainda mais atraente em jeans e camiseta. Não consegue dormir? Ele perguntou. Ainda estou me acostumando com o lugar. Felipe se serviu de água e ficou parado do outro lado da bancada. Quer falar sobre o jantar? Não há nada para falar. Fiz o que você pediu. Isabela, se você não se sentir confortável em alguma situação, pode me falar. Posso adaptar nossos compromissos. Por que se importa? Eu sou apenas parte de um negócio para você. As palavras saíram mais ácidas do que ela pretendia, mas não conseguiu evitar. Todo aquele ambiente luxuoso, as roupas caras, as mentiras elegantes, tudo a fazia sentir como se estivesse perdendo a si mesma. Felipe ficou em silêncio por um momento. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode tentar. Como seus pais faleceram? Isabela hesitou. Era uma pergunta que poucos tinham coragem de fazer,
e ela raramente respondia. Mas havia algo na forma como Felipe perguntou, sem curiosidade mórbida, apenas interesse genuíno. Minha mãe faleceu quando o Gabriel nasceu. Complicações no parto. Ela estava sozinha porque o pai do Gabriel a abandonou quando soube da gravidez. Isabela fez uma pausa. As memórias ainda dolorosas. Meu pai nunca conseguiu superar a perda. Começou a beber e em 2 anos se foi também. Deixou pneumonia levar ele. E você ficou responsável pelo Gabriel aos 15 anos. Alguém tinha que ficar. Ele é meu irmão. Felipe estudou o rosto dela. A determinação que via ali não era arrogância como havia pensado inicialmente. Era sobrevivência. Isabela havia crescido sendo obrigada a ser forte, porque não havia alternativa. Meu pai me abandonou quando eu tinha 8 anos. Ele disse de repente, surpreso com sua própria confissão. Isabela o olhou com interesse. Por quê? Ele disse que eu era fraco demais. Muito sensível para os negócios da família. Preferiu começar uma nova família com uma mulher mais jovem. E sua mãe? Minha mãe nunca me perdoou por existir. Acho que eu era um lembrete constante do fracasso do casamento dela. Isabela percebeu que havia muito mais por trás da arrogância de Felipe do que ela imaginava. Talvez eles tivessem mais em comum do que parecia à primeira vista. Quem te criou? Dona Rosa, nossa governanta. Ela foi mais mãe para mim do que minha mãe biológica. Onde ela está agora? Felipe hesitou. Em uma clínica especializada. Ela está desenvolvendo Alzheimer. Você vai visitá-la? Toda semana. Mas ela nem sempre me reconhece. Isabela viu a dor que Felipe tentava esconder. Era a primeira vez que ela o via como um ser humano em vez de apenas um empresário arrogante. Deve ser difícil, ela disse gentilmente. É. Ela foi a única pessoa que me amou incondicionalmente. Ver ela se esquecendo de tudo. Felipe parou, percebendo que havia revelado mais do que pretendia. Eles ficaram em silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Isabela começou a ver que talvez Felipe não fosse tão diferente dela assim. Ambos haviam sido abandonados pelos pais. Ambos haviam perdido pessoas importantes. Ambos haviam aprendido a se proteger de formas diferentes. Posso te fazer uma pergunta agora? Felipe perguntou. Pode. Por que você aceitou o acordo? E não me diga que foi só pelo dinheiro. Você poderia ter encontrado outras formas. Isabela pensou cuidadosamente antes de responder. Porque o Gabriel é tudo que eu tenho no mundo. E porque eu sabia que você não me machucaria de verdade. Como sabia? Pela forma como você falou com seus funcionários no restaurante hoje. Você é arrogante e acostumado a conseguir tudo o que quer, mas não é cruel. Felipe sorriu. Você me analisou bastante para alguém que me conhece há apenas algumas semanas. Eu aprendi a ler as pessoas rapidamente. É uma questão de sobrevivência onde eu cresci. E o que mais você leu em mim? Isabela o estudou por um momento. Que você está muito mais sozinho do que quer admitir. As palavras atingiram Felipe como um soco no estômago. Era verdade, mas ouvir de alguém como Isabela, que mal o conhecia, foi perturbador. É tarde, ele disse, mudando de assunto. Você deve estar cansada. Isabela entendeu a deixa. Boa noite, Felipe. Boa noite. Ela estava quase saindo da cozinha quando se virou. Felipe? Sim? Obrigada por mentir por mim hoje no jantar. Não menti. Disse que você estava me ajudando com questões sociais da empresa. E está. Está me ensinando coisas que eu nunca havia considerado. Como o quê? Como é possível manter a dignidade mesmo quando se está desesperado? Isabela ficou olhando para ele por um momento antes de subir para seu quarto. Quando estava sozinha, se olhou no espelho e viu que estava começando a compreender que talvez Felipe fosse mais complicado do que havia imaginado. Na suíte master, Felipe ficou acordado por horas, pensando na conversa que haviam tido. Era a primeira vez em anos que havia falado sobre seu pai e sobre Dona Rosa com alguém. Havia algo em Isabela que o fazia querer ser honesto, coisa que raramente acontecia em sua vida. Ele havia feito o acordo pensando que teria uma bela mulher para acompanhá-lo e talvez conquistar. Não havia calculado que ela poderia conquistá-lo também. No quarto ao lado, Isabela tentava se acostumar com o colchão macio demais e os lençóis de seda que deslizavam na sua pele. Tudo ali era perfeito demais, artificial demais.
Mas a conversa com Felipe havia revelado uma camada de humanidade que ela não esperava encontrar. Talvez aquele mês não fosse ser apenas uma transação comercial, afinal. Talvez fosse algo muito mais perigoso, uma chance de conhecer o homem por trás de toda aquela riqueza e arrogância. E isso a assustava muito mais do que qualquer contrato que ela poderia ter assinado. A rotina que se estabeleceu entre Felipe e Isabela nos dias seguintes era estranhamente confortável. Ela acordava cedo para visitar Gabriel no hospital antes que ele fosse para o escritório, e à noite se encontravam para jantares sociais ou eventos relacionados aos negócios dele. Gabriel estava respondendo bem ao novo tratamento. Os médicos estavam otimistas, e isso aliviava uma tensão constante que Isabela carregava nos ombros há meses. Dr. Eduardo havia comentado que nunca vira um tratamento tão bem estruturado e completo para casos como o do menino. "O que tem no café da manhã hoje?" Felipe perguntou na manhã seguinte, aparecendo na cozinha já vestido para trabalhar. "O de sempre. Café, torradas francesas, frutas", Isabela respondeu, servindo-se de café preto em uma xícara simples. Felipe observou que ela sempre evitava as louças caras, preferindo as peças mais simples que encontrava. Era como se quisesse manter uma distância simbólica de todo aquele luxo. "Posso te fazer um pedido?" ele disse, hesitando. "Qual? Você poderia cozinhar alguma coisa hoje? Qualquer coisa que você saiba fazer." Isabela o olhou surpresa. "Você tem uma cozinheira que vem 3 vezes por semana preparar suas refeições gourmet. Por que quer que eu cozinhe? Porque quero provar alguma coisa feita por você." A honestidade na voz dele a pegou desprevenida. "Eu só sei fazer comida simples. Nada sofisticado. Ainda melhor." Naquela tarde, quando Felipe chegou do escritório mais cedo que o normal, foi recebido por um aroma que o transportou imediatamente para sua infância. Cuscuz de milho, queijo coalho grelhado e tapioca doce. Os mesmos pratos que Dona Rosa fazia para ele quando era criança e tinha pesadelos. Encontrou Isabela na cozinha, concentrada em virar a tapioca na frigideira. Ela havia amarrado os cabelos em um coque desalinhado e vestia uma das camisetas que ganhara de Carla, mas de alguma forma parecia mais ela mesma do que quando usava os vestidos caros. "Cheguei na hora certa", Felipe disse, fazendo-a se virar assustada. "Você chegou mais cedo, eu não esperava." "Está com cheiro ótimo." Isabela serviu os pratos em silêncio, observando as expressões de Felipe enquanto ele provava cada item. Viu seus olhos se fecharem brevemente quando provou o cuscuz, como se estivesse saboreando muito mais que comida. "Dona Rosa fazia cuscuz exatamente assim", ele disse baixinho. "Ela é nordestina?" "Era, de Pernambuco. Veio trabalhar para minha família quando eu tinha 5 anos." Felipe fez uma pausa. "Ela ficava comigo quando eu tinha pesadelos. Fazia esses mesmos pratos para me consolar." Isabela sentiu o coração apertar. Pela primeira vez estava vendo Felipe não como o empresário arrogante, mas como o menino abandonado que ele havia sido. "Você sente falta dela?" "Todos os dias. Ela está numa clínica cara, recebendo o melhor tratamento, mas..." Felipe parou, lutando com as emoções. "Na semana passada ela me chamou de Paulo. Era o nome do jardineiro. Deve ser muito doloroso." "É. Especialmente porque ela foi a única pessoa que me amou pelo que eu era, não pelo que eu tinha." Isabela estendeu a mão instintivamente e tocou a de Felipe. Foi um gesto simples, mas carregado de compreensão. Ela sabia exatamente como era amar alguém que estava escorregando pelos dedos. Ela te amou de verdade. E isso ninguém pode tirar de você, nem a doença. Felipe olhou para a mão pequena de Isabela sobre a sua e sentiu algo que não experimentava há anos. Paz. "Obrigado", ele disse simplesmente. "Pelo quê?" "Por me lembrar disso." Eles terminaram de comer em um silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando Isabela se levantou para lavar a louça, Felipe a impediu. "Deixa que eu faço isso." "Você sabe lavar louça?" Felipe riu. "Acredite ou não, sim. Dona Rosa me ensinou. Dizia que homem que não sabe cuidar de casa não serve para cuidar de família." Isabela se sentou na bancada da cozinha e o observou lavar os pratos com cuidado meticuloso.
Era surreal ver aquele homem, que comandava um império hoteleiro, lavando louça na sua própria cozinha. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse. Claro. Por que você nunca se casou? Um homem como você, rico, bonito, deve ter mulheres interessadas. Felipe parou de lavar o prato que estava na sua mão. Porque todas elas estavam interessadas no Felipe Moreira, dono da rede de hotéis. Nenhuma estava interessada em apenas Felipe. Como você pode ter certeza? Porque quando eu era mais jovem e menos rico, elas nem olhavam para mim. Isabela ponderou sobre isso. E como você pode ter certeza de que agora não são genuínas? Porque eu testei algumas delas. Como? Felipe sorriu amargamente. Fingia estar passando por dificuldades financeiras. Você ficaria impressionada com a velocidade que elas sumiam. Isso é cruel. É prático. Melhor descobrir a verdade logo do que depois de anos de casamento. Então você nunca vai confiar em ninguém? Felipe terminou de lavar a última peça e se virou para encará-la. E você? Por que uma mulher jovem e bonita como você nunca se casou? Porque não tive tempo para romance. Desde os 15 anos minha prioridade é o Gabriel. E quando ele estiver curado? O que você vai fazer da sua vida? A pergunta pegou Isabela desprevenida. Ela havia passado tanto tempo focada em manter Gabriel vivo que nunca havia planejado o que viria depois. Não sei. Nunca pensei além de curá-lo. Você deveria pensar. Gabriel vai crescer, vai ter sua própria vida. E você vai precisar da sua. Antes que ela pudesse responder, o celular de Felipe tocou. Era do hospital. Alô? Sim? É sobre Gabriel Santos? A expressão de Felipe mudou. Entendo. Estaremos aí em 20 minutos. O que foi? Isabela já estava descendo da bancada, o coração acelerado. Gabriel teve uma reação adversa ao medicamento. Nada grave, mas os médicos querem nos ver. No caminho para o hospital, Isabela estava visivelmente nervosa. Felipe dirigia em silêncio, mas de vez em quando olhava para ela com preocupação. Vai dar tudo certo, ele disse quando parou no sinal. Você não pode garantir isso. Posso garantir que Gabriel está recebendo o melhor tratamento disponível no país. Isabela o olhou surpresa. Como você pode garantir isso? Felipe hesitou. Porque eu contratei uma equipe médica adicional para acompanhar o caso dele. Os melhores especialistas do Brasil estão trabalhando junto com o Dr. Eduardo. Você fez o quê? Contratei especialistas adicionais. Neurocirurgiões, neurologistas pediátricos, geneticistas. Isso não estava no nosso acordo. Eu sei. Então, por que fez? Felipe parou o carro no estacionamento do hospital e se virou para ela. Porque ele é importante para você. E você se tornou importante para mim. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Isabela sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que não conseguia nomear. Felipe, vamos entrar. Doutor Eduardo está esperando. No hospital descobriram que a reação de Gabriel havia sido leve e já estava controlada. O menino estava acordado e animado, brincando com um tablet novo que alguém havia deixado para ele. De onde veio isso? Isabela perguntou. Um dos médicos trouxe para mim, Gabriel respondeu, concentrado em um jogo. Ele disse que brinquedos ajudam na recuperação. Isabela olhou para Felipe, que estava conversando baixinho com o Dr. Eduardo. Conseguiu ouvir parte da conversa. A reação era esperada. Vamos ajustar a dosagem e continuar o tratamento. Os outros especialistas concordam que é o caminho certo. Quando saíram do hospital, já era noite. Gabriel estava bem, dormindo tranquilamente, e os médicos garantiram que poderiam continuar o tratamento normalmente. Obrigada, Isabela disse quando entraram no carro. Pelo quê? Por cuidar do Gabriel como se ele fosse seu irmão. Ele meio que é, Felipe respondeu sem pensar. Como assim? Felipe percebeu o que havia dito e ficou em silêncio por um momento. Quando duas pessoas se importam uma com a outra, as famílias se misturam. Nós nos importamos uma com a outra? Felipe a encarou. Você se importa comigo, Isabela? A pergunta era simples, mas carregava tanto peso que ela não conseguiu responder imediatamente. Acho que sim, ela disse finalmente, mais do que eu esperava. Então estamos iguais. No caminho de volta para casa, Isabela observou Felipe dirigir em silêncio. Suas mãos seguras no volante,
a concentração em seu rosto, a forma gentil como ele havia tratado Gabriel e os médicos. Este não era o homem arrogante que havia conhecido no carnaval. Este era alguém completamente diferente. E isso a assustava, porque significava que talvez ela estivesse começando a se apaixonar por ele. Coisa que definitivamente não estava nos termos do contrato que haviam assinado. Quando chegaram à cobertura, Felipe foi direto para seu escritório, alegando ter ligações importantes para fazer. Mas Isabela sabia que ele estava se afastando, porque havia revelado mais do que pretendia. Ela subiu para seu quarto e ficou olhando pela janela para a praia de Ipanema. Um mês havia parecido muito tempo quando assinaram o contrato. Agora percebeu que não seria tempo suficiente para compreender todas as camadas de Felipe Moreira. E definitivamente não seria tempo suficiente para proteger seu coração do que estava acontecendo entre eles. A convivência entre Felipe e Isabela havia se tornado surpreendentemente harmoniosa nas últimas semanas. Ela havia assumido o hábito de cozinhar para ele algumas vezes por semana, e ele começara a chegar mais cedo do escritório para passarem tempo juntos. O apartamento, que antes parecia frio e impessoal, agora tinha uma energia diferente, mais acolhedora. Isabela estava na cozinha preparando cuscuz para o café da manhã quando ouviu a campainha tocar insistentemente. Felipe havia saído cedo para uma reunião, então foi ela quem atendeu o interfone. Quem é? Helena Moreira. Suba. Isabela conhecia aquela voz. Era a mãe de Felipe, a mulher elegante e fria que havia visto no camarote durante o carnaval. Seu estômago se contraiu de nervosismo, mas ela apertou o botão liberando a entrada. Alguns minutos depois, Helena estava diante da porta do apartamento, impecavelmente vestida em um conjunto de linho creme que custava mais que o tratamento de Gabriel. Seus olhos eram frios como gelo quando olharam para Isabela de cima a baixo. Então você é a aventureira que está destruindo a reputação da minha família. Bom dia, senhora Moreira. Felipe não está em casa no momento. Perfeito. É com você que quero falar mesmo. Helena entrou no apartamento sem ser convidada, analisando cada detalhe como se estivesse catalogando evidências de um crime. Sente-se, ela ordenou, como se o apartamento fosse seu. Isabela permaneceu de pé. Prefiro ficar assim. O que a senhora deseja? Helena sorriu friamente. Gosto de mulheres diretas. Vou ser igualmente direta com você. Quanto quer para sair da vida do meu filho? Desculpe. Não se faça de desentendida. Sei muito bem o que você é. Uma aproveitadora que viu uma oportunidade de dar um golpe em um homem rico e ingênuo. Isabela sentiu a raiva subir para a garganta. A senhora não sabe nada sobre mim. Sei tudo o que preciso saber. Você vive em uma favela, não tem educação formal, trabalha vendendo água na rua. E de repente aparece na vida do Felipe, morando na casa dele, acompanhando-o a eventos sociais. Helena fez uma pausa dramática. Quanto ele está pagando pelos seus serviços? O tapa veio instintivo, antes que Isabela pudesse se controlar. O som ecoou pela sala, deixando uma marca vermelha no rosto pálido de Helena. Como ousa me tocar? Helena gritou, levando a mão ao rosto. Como a senhora ousa me insultar assim? Eu vou destruir você, sua miserável. Tente! A voz de Felipe cortou a discussão como uma lâmina. Ele estava parado na entrada da sala, com uma expressão de fúria que Isabela nunca havia visto. O que está acontecendo aqui? Helena se recompôs rapidamente, assumindo uma postura de vítima. Essa mulher me agrediu. Eu vim aqui tentar conversar civilizadamente e fui atacada. Mãe, o que você disse para ela? Nada que não fosse verdade. Felipe olhou para Isabela, que estava tremendo de raiva. Você está bem? Estou, ela respondeu, embora claramente não estivesse. Mãe, quero que saia daqui. Agora. Felipe, você enlouqueceu? Essa mulher é uma aproveitadora. Não me importa o que você acha, quero que saia da minha casa. Helena assumiu uma expressão calculista. Muito bem, mas antes preciso te contar uma coisa. Sobre a empresa. Felipe gelou. Que empresa? A Moreira Holdings, a empresa que seu pai fundou e que deveria ser sua herança. O que tem ela? Helena sorriu cruelmente.
Eu a vendi. Ontem mesmo fechei o negócio com os grupos Mendonça. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela viu todo o sangue sumir do rosto de Felipe. Você fez o quê? Vendi toda a participação que eu tinha na empresa, que por acaso era de 51%. Isso é impossível. Papai deixou a empresa para mim. Ele deixou a empresa para você, mas deixou as ações para mim. Uma diferença legal importante que você nunca se preocupou em verificar. Felipe se sentou pesadamente no sofá. A Moreira Holdings era o que dava solidez financeira aos seus outros empreendimentos. Sem ela, sua rede de hotéis ficava vulnerável. Seus empréstimos comprometem, sua situação financeira se complicava drasticamente. Por que fez isso? Porque você me desapontou pela última vez. Primeiro escolhendo trabalhar com turismo em vez de negócios sérios, agora se envolvendo com essa criatura. Helena apontou para Isabela com desdém. Você destruiu minha vida por causa de preconceito? Felipe estava em choque. Eu salvei nossa família de uma humilhação maior. Imagine o que as pessoas diriam se soubessem que um Moreira se relaciona com uma favelada. Isabela não conseguia ficar calada. A senhora é uma pessoa horrível. E você é uma interesseira que não merece nem pisar nesta casa. Basta! Felipe gritou, levantando-se. Mãe, quero que saia daqui agora e não quero vê-la novamente. Você vai se arrepender disso, Felipe. Quando essa aí te deixar por outro homem mais rico, você vai ver que eu estava certa. Saia! Helena pegou sua bolsa com dignidade teatral. Quando você perder tudo por causa dessa vagabunda, não venha me pedir ajuda. Ela saiu batendo a porta. O apartamento ficou em silêncio total. Felipe estava parado no meio da sala, as mãos nos cabelos tentando processar o que havia acabado de acontecer. Isabela se aproximou dele cautelosamente. Felipe! Ela vendeu a empresa, ele disse como se falasse para si mesmo. 50 anos de trabalho da minha família vendidos por vingança. Deve haver alguma coisa que você possa fazer. Algum recurso legal. Não há. Ela tinha o direito legal de vender. Felipe olhou para Isabela. Sinto muito pelo que ela disse para você. Não se preocupe comigo. Como isso afeta seus negócios? Felipe riu amargamente. Afeta tudo. A Moreira Holdings era minha garantia em vários empréstimos. Sem ela, os bancos vão querer renegociar tudo. Posso perder metade dos meus hotéis. Isabela sentiu como se o mundo estivesse desabando. Se Felipe ficasse sem dinheiro, como continuaria pagando o tratamento de Gabriel? O que isso significa para Gabriel? Felipe olhou para ela e viu o pânico em seus olhos. Nada. O tratamento dele está garantido. Não importa o que aconteça comigo. Mas se você não tiver dinheiro... Isabela, escute bem o que vou dizer. Felipe segurou os ombros dela. Mesmo que eu perca tudo, mesmo que eu acabe morando debaixo da ponte, o tratamento do Gabriel está garantido. Eu criei um fundo específico para isso que ninguém pode tocar. Ela sentiu uma mistura de alívio e culpa. Você fez isso? Fiz. Porque entendi que Gabriel é a coisa mais importante na sua vida. E você se tornou importante na minha. Isabela se jogou nos braços dele, emocionada. Era a primeira vez que se abraçavam sem reservas, sem lembrar do contrato que os unia. Vamos dar um jeito nisso, ela disse contra o peito dele. Vamos encontrar uma solução. Felipe a abraçou de volta, sentindo pela primeira vez que não estava enfrentando uma crise sozinho. 3 dias depois, Isabela insistiu para que Felipe a acompanhasse na procissão de Nossa Senhora do Carmo, na comunidade onde ela morava. Ele relutou inicialmente, alegando ter reuniões importantes com advogados e banqueiros, mas ela argumentou que ele precisava de uma pausa para pensar claramente. A comunidade estava enfeitada para a festa, com bandeirinhas coloridas e flores nas janelas. Felipe nunca havia estado em uma favela antes e ficou surpreso com a hospitalidade das pessoas que cumprimentavam Isabela com carinho genuíno. Dona Aparecida, este é Felipe. Isabela apresentou ele para a vizinha idosa que cuidava de Gabriel. Prazer, meu filho. A Isabela falou muito de você. Espero que tenha falado bem, Felipe respondeu, genuinamente encantado com a cordialidade da senhora. Falou que você é um homem bom que está cuidando do Gabriel. Isso é o que importa. Durante a procissão, Felipe viu Isabela em seu elemento. Ela conhecia todos na comunidade, ajudava a organizar a festa,
carregava crianças no colo, conversava com os idosos. Havia uma alegria genuína em seu rosto que ele não via quando ela estava no mundo dele. Vem cá. Ela o puxou para conhecer a capela da comunidade. Felipe ficou impressionado. A pequena capela estava completamente reformada, com bancos novos, altar restaurado, pinturas frescas nas paredes. Ficou linda, não ficou? Ela disse orgulhosa. Ficou. Quando fizeram a reforma? Mês passado, a comunidade conseguiu um dinheiro para reformar. Felipe olhou ao redor mais atentamente. Isabela, quanto custou essa reforma? Não sei exatamente. Por quê? Porque parece ter custado pelo menos 50 mil reais. Isabela ficou vermelha. Felipe, você usou parte do dinheiro que eu te dei para reformar esta capela. Não era uma pergunta. Felipe havia entendido tudo. Era dinheiro meu. Ela se defendeu. Você disse que eu podia fazer o que quisesse com ele. Por que não me contou? Porque sabia que você ficaria bravo. Felipe olhou para ela por um longo momento, depois sorriu. Não estou bravo. Estou impressionado. Está? Você pegou o dinheiro que conseguiu se vendendo para mim e usou para beneficiar pessoas que nem sabem do seu sacrifício. Isso é o mais altruísta que já vi alguém fazer. Isabela não sabia o que responder. Felipe continuou. Minha mãe está certa sobre uma coisa. Você não é como as outras mulheres que conheci, mas não pelos motivos que ela pensa. Felipe, você é melhor. Muito melhor do que eu mereço. Antes que ela pudesse responder, ele a beijou. Ali mesmo, na porta da capela que ela havia reformado com dinheiro que havia ganhado, vendendo sua companhia. Foi um beijo gentil, cheio de emoção e reconhecimento. Quando se separaram, ambos sabiam que alguma coisa fundamental havia mudado entre eles. O contrato que os uniu havia se tornado a coisa menos importante em seu relacionamento. O mês que se seguiu foi uma montanha-russa de emoções. Felipe se dividiu entre tentar salvar seus negócios e redescobrir o que realmente importava na vida. Com a ajuda de advogados especializados, conseguiu reestruturar parte de suas dívidas e manter a maioria de seus hotéis, mas perdeu cerca de 40% de seu patrimônio. Curiosamente, isso não o deprimiu tanto quanto ele imaginara que deprimiria. Talvez porque Isabela estava ao seu lado, apoiando-o de uma forma que nenhuma das mulheres de seu círculo social jamais faria se ele perdesse dinheiro. Gabriel continuava respondendo bem ao tratamento. As crises haviam diminuído significativamente e ele estava mais animado e brincalhão. Isabela visitava o irmão todos os dias e Felipe começou a acompanhá-la sempre que possível. Felipe! Gabriel gritava quando o via chegando ao quarto do hospital. Você trouxe o que eu pedi? Trouxe, Felipe respondeu, tirando um conjunto de carrinhos em miniatura da sacola. Havia desenvolvido uma relação genuinamente afetuosa com o menino. Um dia, quando eu estiver bem, você me leva para conhecer um de seus hotéis? Claro, você pode escolher qual quer conhecer primeiro. Isabela observava as interações entre Felipe e Gabriel com o coração apertado. Via como Felipe tratava seu irmão com paciência e carinho genuínos, como se fosse realmente família. E Gabriel, por sua vez, havia adotado Felipe como uma figura paterna, coisa que nunca havia tido. A festa junina atrasada na comunidade estava marcada para um sábado à noite. A chuva forte das semanas anteriores havia forçado o adiamento, mas agora o tempo estava claro e a animação era contagiante. Você tem certeza de que quer ir? Isabela perguntou para Felipe enquanto se arrumavam. Seus advogados disseram que era importante você estar presente na reunião de amanhã. A reunião pode esperar. Quero ir à festa com você e Gabriel. Gabriel havia recebido alta temporária para participar da festa sob supervisão médica constante. Estava radiante, vestido de caipirinha com uma camisa xadrez que Dona Aparecida havia costurado especialmente para ele. A festa estava em pleno vapor quando chegaram. Barraquinhas vendiam comidas típicas, forró tocava alto, e casais dançavam quadrilha no terreiro decorado com bandeirinhas coloridas. Felipe estava claramente fora de sua zona de conforto, mas fazia um esforço genuíno para participar. Você vai dançar quadrilha? Isabela perguntou divertida com a expressão de pânico no rosto dele. Eu não sei dançar quadrilha. Eu ensino você.
Gabriel estava brincando com outras crianças perto da fogueira quando aconteceu. Uma convulsão violenta que o derrubou no chão, fazendo espuma sair de sua boca, enquanto seu corpo se contorcia descontroladamente. Gabriel! Isabela gritou correndo para ele. Felipe chegou junto, afastando as pessoas que se aglomeravam. Alguém ligue para a ambulância, agora. Não podemos esperar, Isabela disse desesperada. Ele está muito mal. Felipe pegou Gabriel no colo sem hesitar. Meu carro está aqui, é mais rápido. O caminho para o hospital foi um borrão de terror. Isabela segurava Gabriel no banco de trás, enquanto Felipe corria pelos semáforos, buzinando e gritando para que outros carros saíssem da frente. O menino estava inconsciente, respirando de forma irregular. Vai dar tudo certo, Felipe repetia, tanto para Isabela quanto para si mesmo. Vai dar tudo certo. No hospital, Gabriel foi levado diretamente para a UTI. Dr. Eduardo e a equipe especializada que Felipe havia contratado trabalharam durante horas para estabilizá-lo. Isabela e Felipe ficaram na sala de espera, ela caminhando de um lado para outro, ele fazendo ligações cancelando todos os compromissos do dia seguinte. Senhor Felipe, sua secretária disse pelo telefone, a reunião de amanhã é com os representantes do banco. É sobre a renegociação dos empréstimos. Se o senhor não comparecer, cancele, remarque para a próxima semana. Mas, senhor, eles foram claros que amanhã é a última oportunidade. Eu disse para cancelar. Há coisas mais importantes que dinheiro. Felipe desligou o telefone e encontrou Isabela olhando para ele. Você cancelou a reunião por causa do Gabriel? Claro que cancelei. Felipe, essa reunião pode determinar se você vai conseguir salvar seus hotéis. E Gabriel pode determinar se você vai conseguir manter sua sanidade mental. O que é mais importante? Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Nunca ninguém havia escolhido ela e Gabriel em detrimento de dinheiro. Dr. Eduardo apareceu na sala de espera por volta das 3 da manhã. Como ele está? Isabela perguntou imediatamente. Estável, mas foi por pouco. A convulsão foi uma das mais severas que já vimos. Vamos ter que ajustar novamente o protocolo de medicamentos. Ele vai ficar bem? Felipe perguntou. Com o tratamento adequado, sim. Mas situações como essa vão acontecer de vez em quando. É parte da condição dele. Depois que o médico saiu, Isabela desabou em uma cadeira e começou a chorar. Toda a tensão acumulada dos últimos meses saiu de uma vez. Felipe se sentou ao lado dela e a puxou para seus braços. Eu não aguento mais. Ela soluçou contra o peito dele. Não aguento viver com medo de perdê-lo a qualquer momento. Você não vai perder. Gabriel é forte, assim como a irmã dele. E se não der certo? E se todo esse sofrimento for em vão? Felipe afastou o cabelo do rosto de Isabela e a fez olhar para ele. Quer que eu te conte uma coisa que nunca contei para ninguém? Ela assentiu. Quando eu tinha 8 anos e meu pai me abandonou, tentei me matar. Isabela ofegou. Felipe, tomei um vidro inteiro de aspirinas que encontrei no banheiro. Achei que se eu morresse ele voltaria e se arrependeria de ter me deixado. O que aconteceu? Dona Rosa me encontrou e me levou para o hospital. Ficou comigo 3 dias, sem sair do meu lado. No terceiro dia, quando acordei, ela disse uma coisa que nunca esqueci. O quê? Que a vida não é sobre as coisas ruins que acontecem conosco, é sobre como escolhemos reagir a elas. Gabriel pode ter essa condição para sempre, mas isso não significa que vocês não podem ser felizes. Isabela olhou para Felipe com admiração. Como você conseguiu superar isso? Não superei completamente. Ainda tenho medo de ser abandonado. Por isso construí todas essas barreiras emocionais. Por isso testava as mulheres. Por isso sempre achei que as pessoas só se interessavam pelo meu dinheiro. E agora? Felipe sorriu tristemente. Agora encontrei alguém que me escolheu mesmo eu estando quase falido. Alguém que usa o dinheiro que eu dou para reformar igrejas, em vez de comprar joias. Alguém que se importa mais com meu bem-estar do que com meus negócios. Felipe, eu te amo, Isabela. As palavras saíram da boca dele sem planejamento, mas carregadas de uma verdade que ele não conseguia mais esconder. Não era isso que deveria acontecer entre nós. Ela sussurrou. Eu sei. Mas aconteceu. Nosso contrato termina em 2 semanas. Esqueça o contrato. Estou te falando sobre o que sinto.
Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Eu também te amo. Mais do que deveria. Mais do que é seguro. Por que não é seguro? Porque pessoas como eu não ficam com pessoas como você. Não no mundo real. Que mundo real, Isabela? O mundo real é este aqui. Eu e você nesta sala de hospital, preocupados com Gabriel. Isso é o que é real. Antes que ela pudesse responder, Dr. Eduardo voltou. Vocês podem vê-lo agora. Ele acordou e está perguntando pela irmã. Gabriel estava pálido, mas sorrindo quando eles entraram no quarto da UTI. Isa, Felipe, vocês estão bem? Nós é que deveríamos perguntar se você está bem, Isabela disse segurando a mão pequena dele. Estou. Só estava com saudade de vocês dois. Nós não saímos daqui, Felipe disse. Nem vão sair? Não até você estar melhor, Gabriel sorriu. Felipe, posso te falar uma coisa? Claro. Eu gostaria que você fosse meu irmão mais velho. Aí a Isa não precisaria ficar triste sozinha quando eu ficasse doente. Felipe sentiu a garganta apertar. Eu gostaria disso também, Gabriel. Então pronto. Agora você é minha família. Isabela viu Felipe limpar discretamente os olhos e compreendeu que ele havia encontrado nela e Gabriel a família que procurava a vida inteira. Assim como eles haviam encontrado nele o protetor e companheiro que nunca tiveram. Quando Gabriel adormeceu novamente, eles voltaram para a sala de espera de mãos dadas. Isabela sabia que havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar. Havia se apaixonado completamente por Felipe e, mais assustador ainda, havia permitido que Gabriel se apaixonasse por ele também. Em 2 semanas, o contrato terminaria. Mas o que havia crescido entre eles era muito maior que qualquer papel assinado. A questão era, seria forte o suficiente para sobreviver ao mundo real que os esperava do lado de fora daquele hospital? Gabriel estava se recuperando bem após a crise no hospital. Os médicos haviam ajustado sua medicação e ele estava mais estável, voltando gradualmente às atividades normais. Isabela sentia-se mais esperançosa do que havia se sentido em meses. O contrato entre ela e Felipe terminaria na próxima semana, mas nenhum dos dois havia mencionado o assunto. Era como se ambos evitassem falar sobre um futuro que não sabiam como seria. Felipe havia perdido a reunião crucial com os bancos e as consequências foram severas. 2 de seus hotéis mais importantes estavam sendo executados e ele precisava tomar decisões difíceis sobre quais propriedades manter e quais vender. Você se arrepende de ter perdido a reunião? Isabela perguntou uma manhã, enquanto tomavam café juntos. Não, Felipe respondeu sem hesitar. Gabriel estava mal. Meu lugar era ao lado de vocês. Mas você perdeu tanto dinheiro. Dinheiro eu posso recuperar. Momentos importantes com pessoas que amo, não. Isabela sentiu o coração acelerar sempre que ele falava sobre amor. Nas últimas semanas, desde a declaração no hospital, eles haviam se tornado mais próximos, mas também mais cautelosos, como se ambos soubessem que estavam pisando em terreno perigoso. Foi numa tarde de terça-feira que tudo mudou. Isabela estava visitando Gabriel no hospital quando um homem se aproximou dela no corredor. Isabela Santos? Ela se virou e se deparou com um homem de meia idade, bem vestido, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, quem é o senhor? Marcos Mendoza, sou um conhecido de Felipe. Podemos conversar em particular? Alguma coisa no tom de voz dele a deixou em alerta. Sobre o quê? Sobre o futuro do seu irmão. O sangue de Isabela gelou. Como assim? Vamos caminhar até a lanchonete? É mais reservado. Relutante, Isabela o seguiu. Marcos comprou 2 cafés e se sentou em uma mesa de canto. Vou ser direto, senhorita Santos. Seu namoradinho está falido. Isso não é verdade. Ah, é sim. A empresa da família dele agora me pertence. E os bancos estão executando suas propriedades uma por uma. Em questão de meses, Felipe Moreira não terá dinheiro nem para pagar seus próprios gastos, quanto mais o tratamento caríssimo do seu irmão. Isabela tentou manter a compostura, mas suas mãos tremeram. O que o senhor quer? Quero algumas informações sobre os negócios dele. Nada demais. Apenas detalhes sobre contas bancárias, investimentos escondidos, essas coisas.
E por que eu faria isso? Marcos sorriu cruelmente. Porque se não fizer, vou garantir que o tratamento do Gabriel seja suspenso imediatamente. Vou usar minha influência para que nenhum hospital do Rio aceite tratá-lo. O senhor não pode fazer isso. Posso e vou fazer. Tenho contatos em todos os grandes hospitais da cidade. Uma palavra minha e seu irmão volta a depender apenas do sistema público de saúde. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. O que exatamente o senhor quer saber? Felipe tem contas no exterior? Investimentos em paraísos fiscais? Propriedades em outros países? Esse tipo de informação. Eu não sei nada sobre os negócios dele, mas tem acesso aos documentos dele, não é? Mora na casa dele, deve ter visto papéis importantes. Eu não mexo nas coisas pessoais dele. Marcos se inclinou para a frente. Senhorita Santos, vou ser claro. Ou você me consegue essas informações, ou Gabriel volta para a situação de antes. Sem tratamento especializado, sem medicamentos importados, sem esperança de cura. Quanto tempo eu tenho? 2 dias. Na quinta-feira quero um relatório completo. Isabela voltou para casa perturbada. Durante toda a noite, ficou acordada, debatendo-se entre proteger Gabriel e trair Felipe. Ela o amava, mas Gabriel era seu irmão, sua responsabilidade desde os 15 anos. Na manhã seguinte, quando Felipe saiu para trabalhar, ela entrou em seu escritório. Nunca havia mexido em seus papéis antes, sempre respeitou sua privacidade. Mas agora não tinha escolha. Encontrou documentos sobre contas em bancos suíços, investimentos nas Ilhas Cayman, propriedades na França que ele nunca havia mencionado. Informações que poderiam ser usadas para atacar seu patrimônio remanescente. Com as mãos tremendo, ela fotografou os documentos mais importantes com seu celular. Cada clique parecia um tiro em seu próprio coração. O que você está fazendo? A voz de Felipe a fez congelar. Ele estava parado na porta do escritório, com uma expressão que ela nunca havia visto. Felipe, eu posso explicar. Pode explicar por que está fotografando meus documentos confidenciais? Isabela guardou o celular rapidamente. Não é o que você está pensando. Não é? Então me explique o que é. Alguém me procurou. Disse que ia suspender o tratamento do Gabriel se eu não conseguisse informações sobre você. Felipe entrou no escritório e fechou a porta. Que alguém? Marcos Mendoza. A expressão de Felipe mudou completamente. Marcos, quando? Ontem no hospital. Ele disse que você está falido, que não pode mais pagar o tratamento do Gabriel. E que se eu não conseguisse informações sobre suas contas secretas, ele ia usar a influência dele para cancelar todo o tratamento. Felipe ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela. E você acreditou? Ele sabia detalhes específicos sobre sua situação financeira. Como eu poderia não acreditar? Felipe riu, mas foi uma risada amarga, sem humor. Impressionante. O quê? Como você conseguiu agir direitinho como eu esperava? Isabela não entendeu. Do que você está falando? Do teste, Isabela. Do teste que eu elaborei para saber se você me trairia quando as coisas ficassem difíceis. As palavras dele foram como um soco no estômago. Teste. Marcos trabalha para mim. Sempre trabalhou. Eu pedi para ele te abordar e ver como você reagiria. Isso não é verdade. É sim. Eu precisava saber se você ficaria do meu lado quando eu perdesse o dinheiro, ou se me trairia na primeira oportunidade. Isabela sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Você armou tudo isso? Precisava ter certeza dos seus sentimentos. Precisava saber se você era diferente das outras. E descobriu o que queria saber. Felipe olhou para o celular nas mãos dela, onde estavam as fotos dos documentos. Descobri. Felipe, eu só estava tentando proteger Gabriel. Você sabe que eu te amo. Eu achava que sabia. Mas amor verdadeiro não trai, Isabela. Não importa as circunstâncias. Você me colocou numa situação impossível. Escolher entre você e meu irmão. E você escolheu. A frieza na voz dele era pior que qualquer grito. Isabela viu o homem que havia aprendido a amar se transformar novamente no empresário frio e calculista que conhecera no carnaval. Então, tudo foi mentira? Tudo que você disse, tudo que sentimos? Os sentimentos eram reais,
mas claramente não foram suficientes para você escolher confiar em mim. Como eu poderia confiar quando você estava me testando? Porque pessoas que se amam confiam uma na outra sem precisar de provas. Isabela se sentiu como se tivesse sido esfaqueada. Você é cruel. Não, sou cauteloso, e você acabou de provar que eu estava certo em ser. Ela caminhou em direção à porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. Gabriel te ama como um pai. Como você explica para ele que tudo foi um jogo? Foi a primeira vez que Felipe hesitou. Gabriel vai entender. Não vai. Porque ele ainda é criança o suficiente para acreditar que as pessoas podem amar sem segundas intenções. Isabela saiu do escritório e subiu para seu quarto para fazer as malas. Tinha muito pouco para levar, apenas algumas roupas e lembranças. Quando desceu com sua sacola, Felipe estava na sala. Aonde você vai? De volta para casa. Nosso contrato termina na próxima semana mesmo. E Gabriel? O tratamento dele está garantido, lembra? Você disse que criou um fundo que ninguém pode tocar. Felipe assentiu. Está garantido. Então não precisamos mais fingir que isto é alguma coisa além do que sempre foi. Um negócio. Isabela. Obrigada pelos serviços prestados, Sr. Moreira. A formalidade na voz dela o atingiu como uma bofetada. Ela saiu da cobertura sem olhar para trás, levando consigo todo o calor e vida que havia trazido para aquele lugar. Felipe ficou sozinho no apartamento, que de repente pareceu maior e mais frio do que nunca. Ele havia conseguido o que queria, a prova de que não podia confiar em ninguém. Mas a vitória tinha um gosto amargo demais para ser comemorada. Do lado de fora, Isabela chorava no banco do ônibus que a levava de volta para casa. Havia perdido não apenas o homem que amava, mas também a ilusão de que poderia ter sido feliz em um mundo que não era o seu. Gabriel ainda não sabia que Felipe havia saído de suas vidas, e ela não fazia a menor ideia de como explicaria para um menino de 5 anos que às vezes as pessoas que dizem te amar são capazes de quebrar seu coração por motivos que nem elas mesmas compreendem completamente. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Isabela. De volta à sua comunidade, ela tentava reconstruir sua rotina antiga, mas tudo havia mudado. Gabriel continuava recebendo o tratamento prometido por Felipe, mas sempre perguntava quando o irmão mais velho viria visitá-lo. Ele está viajando a trabalho. Isabela mentia, tentando proteger o coração do menino. Mas ele disse que nunca mais ia deixar a gente sozinhos. As palavras de Gabriel eram facas no coração de Isabela. Ela também havia acreditado naquelas promessas. Felipe, por sua vez, mergulhou no trabalho com uma intensidade que preocupava até seus funcionários mais próximos. Conseguiu salvar 3 de seus hotéis, vendendo propriedades pessoais e renegociando dívidas, mas nada disso lhe dava a satisfação que costumava sentir. Dona Rosa havia piorado consideravelmente. Nas poucas visitas que Felipe conseguiu fazer, ela não o reconhecia mais. A solidão que ele tentara evitar a vida toda agora o consumia completamente. Em janeiro, quando menos esperava, Felipe recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Senhor Moreira, aqui é do Laboratório de Análises Clínicas. Temos os resultados do teste de paternidade que o senhor solicitou. Felipe franziu a testa. Que teste de paternidade? Eu não solicitei nenhum teste. Temos aqui uma solicitação em seu nome, comparando seu DNA com o de uma Isabela Santos Silva. O sangue de Felipe gelou. Isso é impossível. Os resultados indicam uma probabilidade de 97% de parentesco próximo. Vocês são meio-irmãos. Felipe desligou o telefone em choque. Como era possível? Quem havia solicitado aquele teste? E, mais importante, como ele contaria isso para Isabela? A resposta veio 3 dias depois, quando Marcos Mendoza apareceu em seu escritório com um sorriso satisfeito. Surpreso com os resultados do teste. Foi você que solicitou? Claro. Pensei que você gostaria de saber com quem estava se relacionando. Por quê? O que você ganha com isso? Marcos se sentou sem ser convidado. Revenge é uma palavra muito feia. Prefiro chamar de justiça. Você me tirou vários contratos importantes no passado. Agora estou devolvendo o favor. Você está mentindo sobre o teste. Estou?
Então refaça o exame. Use um laboratório diferente. Felipe sabia que deveria fazer exatamente isso, mas uma parte dele estava com medo do que poderia descobrir. E se fosse verdade? E se o pai que o abandonou fosse o mesmo homem que abandonara a mãe de Isabela? Durante semanas, Felipe lutou com essa informação. O amor que sentia por Isabela o consumia, mas se eles fossem realmente meio-irmãos, qualquer relacionamento seria impossível. Em fevereiro, ele tomou a decisão mais difícil de sua vida. Procurou Isabela para contar a verdade. Ela estava na padaria onde trabalhava quando ele apareceu. Ao vê-lo, seu coração acelerou como sempre acontecia, mas ela manteve a compostura. Felipe, o que você quer? Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim, é sobre nossa família. Isabela parou de amassar o pão e o encarou. Nossa família? Pode sair mais cedo hoje? É importante. Eles se encontraram em uma praça próxima ao hospital, onde Gabriel estava internado para exames de rotina. Felipe tinha os papéis do laboratório nas mãos, mas não conseguia olhar para eles. Isabela, eu recebi um resultado de um exame que pode mudar tudo entre nós. Que tipo de exame? Um teste de paternidade. Alguém comparou nosso DNA. Isabela não entendeu imediatamente. Por quê? Porque existe uma possibilidade de que sejamos meio-irmãos. O mundo parou para Isabela. O que você está dizendo? Meu pai, o homem que me abandonou quando eu tinha 8 anos. Existe a possibilidade de que ele seja o mesmo homem que abandonou sua mãe grávida. Isabela sentou-se pesadamente no banco da praça. Isso não pode ser verdade. O teste diz que temos 99,7% de probabilidade de parentesco próximo. Então, tudo o que sentimos está errado. Completamente errado. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, cada um processando a enormidade da situação. É por isso que você apareceu depois de todos esses meses? Isabela perguntou finalmente. Eu precisava te contar. Precisava nos proteger de continuar algo que não poderia nunca dar certo. Gabriel vai ficar arrasado. Gabriel vai entender quando for mais velho. Isabela se levantou. Então é isso. Acabou definitivamente. Acabou. Ela se afastou sem olhar para trás, e Felipe ficou sozinho na praça, segurando os papéis que haviam destruído a única chance real de felicidade que ele havia tido na vida. Mas o destino ainda tinha uma carta na manga. Em março, exatamente um ano após o primeiro encontro deles no carnaval, Dona Rosa teve um momento de lucidez. Felipe estava visitando-a quando ela o reconheceu pela primeira vez em meses. Felipe, meu menino, como você cresceu. Dona Rosa, você me reconhece? Claro que reconheço. Você é meu filho do coração. Ela segurou a mão dele. Por que está tão triste? Felipe contou toda a história para a mulher que o havia criado. Sobre Isabela, sobre Gabriel, sobre o teste que dizia que eles eram meio-irmãos. Dona Rosa ouviu tudo em silêncio, depois riu baixinho. Meu filho, você está sendo enganado. Como assim? Seu pai nunca teve outros filhos. Ele me contou isso muitas vezes. Estava obcecado em ter apenas um herdeiro, você. Nunca se envolveria com outra mulher a ponto de engravidá-la. Mas o teste foi forjado, meu menino. Alguém quer separar você da sua felicidade. Dona Rosa foi até uma gaveta e tirou uma caixa velha. Dentro havia documentos e fotos antigas. Seu pai guardava certidões e documentos de tudo, até um exame que ele fez há muitos anos, comprovando que não podia ter mais filhos depois de você. Felipe olhou os papéis com incredulidade. Documentos médicos datados de 25 anos atrás, confirmando que seu pai havia feito uma vasectomia logo após seu nascimento. Ele não podia ser pai do Gabriel, Felipe sussurrou, nem da Isabela. Vá atrás da sua família verdadeira, meu filho. Felipe saiu da clínica correndo. Fez um novo teste de DNA em um laboratório diferente e o resultado confirmou o que Dona Rosa havia dito. Ele e Isabela não tinham nenhum parentesco. O primeiro teste havia sido falsificado. Mas quando chegou à casa de Isabela, descobriu que ela não estava mais lá. Dona Aparecida disse que ela havia se mudado com Gabriel para outro bairro, cansada das mentiras e da dor. Felipe a procurou por semanas sem sucesso, até que chegou o carnaval novamente.
Isabela estava no mesmo bloco onde tudo havia começado, mas agora como organizadora de uma campanha para arrecadar fundos para crianças com condições médicas raras como Gabriel. Ela usava uma camiseta simples da campanha e coordenava voluntários quando o viu. Felipe estava no meio da multidão, vestido com roupas simples, sem toda a ostentação de antes. Havia emagrecido, tinha olheiras, mas seus olhos brilharam quando a encontrou. Eles se olharam através da multidão que dançava e cantava ao som dos tambores. Era exatamente o mesmo local onde ela havia dado um tapa nele um ano antes. Felipe se aproximou lentamente, como se temesse que ela fosse desaparecer. Isabela. Felipe. Eu posso explicar sobre o teste, foi forjado. Nós não somos parentes. Eu sei. Fiz meu próprio teste também. Sabia? Então por que não me procurou? Porque não importa se somos parentes ou não. O que você fez, me testou, duvidou de mim, me fez escolher entre você e Gabriel. Isso não muda. Felipe abaixou a cabeça. Você está certa. Eu agi mal. Minha insegurança quase destruiu a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Felipe. Não, deixe-me falar. Passei este ano inteiro sozinho, pensando sobre tudo o que aconteceu. Percebi que passei a vida inteira com medo de ser abandonado. E no final, fui eu que abandonei você. E Gabriel? Gabriel me odeia? Gabriel chora por você todas as noites. Ele não entende por que você sumiu. Felipe sentiu o coração se partir. Posso falar com ele? Ele está ali. Isabela apontou para um grupo de crianças que brincavam próximo a um dos carros de som. Gabriel estava no meio delas, mais alto e forte do que Felipe se lembrava. O tratamento tendo feito maravilhas por sua saúde. Gabriel. O menino se virou ao ouvir seu nome e seus olhos se arregalaram ao ver Felipe. Felipe, você voltou? Gabriel correu para os braços dele e Felipe o levantou no ar como costumava fazer. Senti tanto sua falta. Felipe sussurrou no ouvido do menino. Eu também. Raíza disse que você estava viajando, mas eu sabia que você não ia viajar por tanto tempo sem me levar junto. Felipe olhou para Isabela por cima da cabeça de Gabriel. Gabriel, posso te pedir uma coisa? Claro. Você me perdoa por ter ficado longe tanto tempo? Só se você prometer uma coisa. O quê? Que nunca mais vai embora sem avisar. Felipe se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do menino. Eu prometo. Mas tem uma coisa que eu preciso falar com sua irmã primeiro. Felipe se levantou e caminhou até Isabela. Sob os olhos de centenas de foliões, no meio da música e da alegria do carnaval, ele se ajoelhou. Isabela Santos Silva, eu cometi o pior erro da minha vida, quando duvidei do seu amor. Passei este ano aprendendo que o dinheiro não significa nada se você não tem alguém para compartilhar. Não estou te pedindo em casamento. Estou te pedindo uma chance de me tornar o homem que você e Gabriel merecem. Felipe, deixe-me adotar Gabriel legalmente. Deixe-me ser pai dele de verdade. E me deixe tentar conquistar seu coração novamente, do jeito certo desta vez. Isabela olhou para o homem ajoelhado diante dela. Não era mais o empresário arrogante que conhecera. Este era alguém que havia perdido tudo e descoberto o que realmente importava. Levante-se, ela disse. Felipe se levantou, esperando uma rejeição. Em vez disso, ela o beijou. Ali mesmo, no meio da multidão, sob os confetes e ao som dos tambores. Isso é um sim? Ele perguntou quando se separaram. É um, vamos tentar novamente, devagar, do jeito certo. Gabriel apareceu entre eles, puxando as roupas dos dois. Isso significa que Felipe vai morar com a gente? Significa que vamos ser uma família, Isabela respondeu. Família de verdade? De verdade, Felipe confirmou. 3 meses depois, durante uma festa junina na escola nova que Felipe havia construído na comunidade, eles estavam dançando quadrilha, junto com todas as famílias do bairro. Gabriel estava completamente curado, correndo e brincando como qualquer criança normal. Felipe havia vendido sua cobertura em Ipanema e comprado uma casa simples na Zona Norte, perto da comunidade onde Isabela crescera. Seus negócios estavam se recuperando lentamente, mas ele aprendera a medir sucesso de forma diferente. Você se arrepende? Isabela perguntou enquanto dançavam. Do quê? De ter desistido da vida de milionário. Felipe olhou ao redor.
Gabriel estava dançando com Dona Aparecida, rindo alto. As pessoas da comunidade os haviam acolhido como família. Isabela estava grávida de 3 meses, ainda não estava aparecendo, mas ele sabia que em breve seriam 4. A única coisa de que me arrependo é de ter demorado tanto para perceber que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro. E do que se mede? Em momentos como este, em ter pessoas que te amam pelo que você é, não pelo que você tem. A música parou, e o padre da comunidade se aproximou deles. Felipe, Isabela, estão prontos? Eles assentaram. Ali mesmo, na festa junina, cercados por toda a comunidade que os havia acolhido, eles se casaram. Não foi uma cerimônia grandiosa, mas foi perfeita. Gabriel foi quem entregou as alianças, orgulhoso de finalmente ter uma família completa. Dona Rosa estava presente, em uma de suas últimas ocasiões de lucidez, abençoando a união do menino que havia criado. Quando o padre os declarou marido e mulher, toda a comunidade gritou de alegria. Balões foram soltos no céu estrelado, e a festa continuou até de madrugada. Mais tarde, quando estavam sozinhos em casa, Isabela e Felipe conversaram sobre o futuro. "O que você quer fazer agora?" ela perguntou, aconchegada em seus braços. "Ser o melhor pai para Gabriel e para nosso bebê, o melhor marido para você, e talvez abrir mais escolas na comunidade. Só isso? Só isso. É mais do que suficiente para uma vida toda." Do quarto ao lado veio a voz sonolenta de Gabriel. "Boa noite, mamãe." "Boa noite, papai." Era a primeira vez que Gabriel chamava Felipe de papai. "Boa noite, filho," Felipe respondeu, a voz embargada de emoção. Isabela sorriu e beijou o marido. Finalmente, após tantas turbulências, eles haviam encontrado sua felicidade. Uma felicidade construída não sobre dinheiro ou status, mas sobre amor verdadeiro, família e a coragem de recomeçar. O menino que havia sido abandonado pelo pai, a menina que havia criado o irmão sozinha e a criança que havia lutado contra uma doença grave, todos haviam encontrado sua família verdadeira. E dessa vez, era para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Felipe, Isabela e Gabriel tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta história nos ensina que o verdadeiro amor supera todas as barreiras, sejam elas sociais, financeiras ou emocionais. Para continuar acompanhando histórias emocionantes como esta, que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos e a força do amor verdadeiro, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Deixem um like se esta história os emocionou e comentem qual foi o momento que mais marcou vocês. Todos os dias trazemos narrativas únicas que celebram a capacidade humana de amar, perdoar e recomeçar. Não percam nossos próximos conteúdos, pois temos muitas outras histórias de amor, superação e família que certamente irão inspirar e emocionar vocês. Até a próxima.